Revendo 2025. Uau, chegamos ao 6º dia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a murmuração. Talvez você esteja falando assim para mim: eu não sou um cara que murmura, mas carrega talvez a mentira mais poderosa que está na cabeça da maioria das pessoas. Eu estou apenas desabafando, eu não estou reclamando. O que na verdade é um ciclo vicioso de queixa, murmuração. Sabe de uma coisa? A murmuração, ela não é um desabafo. Porque quando você descarrega algo, você fica sem o peso. Mas no caso da murmuração, não. Quando você reclama de algo, você continua com aquele peso sobre os seus ombros. Porque a murmuração, ela não alivia a queixa, ela magnifica, aumenta o problema. Lembra de Israel no deserto? Ele murmurou por tudo, por falta d'água, falta de comida, contra os seus líderes e até mesmo por medo dos gigantes. E essa talvez seja uma das razões, porque foram muitas, para Israel continuar no deserto. A reclamação, vamos dizer, que ela é a expressão do motivo pelo qual eles ficaram lá. Porque a murmuração é como um freio que segura o carro para que ele não ande. É puxar o freio de mão. Quando você reclama, você puxa o freio de mão e você não consegue avançar. Foi isso que aconteceu com o povo no deserto. Afinal, contra quem você reclama? Não são contra nós as vossas murmurações, mas contra o Senhor. Êxodo 16, 8. Nesse texto, Moisés fala ao povo, quando o povo está reclamando da liderança dele. Então ele diz algo que é muito importante para que a gente entenda sobre murmuração. Que quando nós estamos reclamando de fatos desconfortáveis, de dores que estão realmente sendo vividas, de situações que estão pesadas demais, quando nós só contamos ou falamos sobre elas, nós não estamos reclamando contra alguém, nós não estamos apenas acusando alguém, mas nós estamos nos posicionando contra aquele que governa todas as coisas. Estamos falando contra Deus. Como que você se posiciona? Você reclama do seu chefe, você reclama do clima, você reclama das finanças, você reclama da sua família, você reclama de tudo? Sabe de uma coisa? Há um desejo do coração do Pai, de que em vez de você reclamar, você possa clamar por socorro, clamar pela ajuda, em vez de murmurar, em vez de reclamar. Porque, na verdade, quando reclamamos, quando murmuramos, estamos questionando a soberania de Deus. Eu queria dizer para você que Deus é totalmente confiável. Por isso o salmista fala que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, ele não temeria. Sabe de uma coisa? Na vida, nós às vezes precisamos passar por vales da sombra da morte. Existiam regiões perigosas que o pastor precisava passar com seu rebanho, mas para levá-lo para um lugar bom, onde havia pastos verdejantes e águas tranquilas. Nós precisamos só confiar de que Deus está nos levando muitas vezes pelos vales da sombra da morte. Não é o vale da morte, é só da sombra da morte, porque nenhum mal vai te chegar se Deus estiver com a sua mão sobre você. Ele vai te guardar. E mesmo quando chegar a hora de você partir, você vai fazer isso como um herói da fé, não como um murmurador. Por isso eu queria dar para você hoje um mandamento inegociável. Isso mesmo. Fazei todas as coisas, sem murmurações nem contendas. Filipenses 2,14. Repare que o apóstolo Paulo fala: fazei algumas coisas, ou de vez em quando você pode reclamar. Afinal, falar mal de alguém, falar mal de uma circunstância, isso não tem nada a ver, ué. Deus, ele está tranquilo com isso. Isso não é murmurar, não. Ele fala: fazei todas as coisas sem murmurações. Pagar as contas, limpar a casa, ter conversas difíceis, aguentar um patrão chato, enfrentar doenças,
enfrentar dias calorentos ou dias muito frios. Tudo vai te dar uma razão para você questionar a liderança de Deus. Mas se você for inteligente e seguir a ordem de Paulo, você não vai murmurar, porque você em todas as coisas vai guardar a sua boca e, mais do que a sua boca, o seu coração. A Joyce Meyer fala que quando nós murmuramos e reclamamos, nós abrimos brechas para sermos alcançados por aquilo que nós não queremos. Por isso ela fala que nós devemos ser gratos. E ela fala que a gratidão constrói muros de segurança ao nosso redor. Em 1 Coríntios 10:10, o apóstolo Paulo fala que o povo de Israel foi morto no deserto porque reclamou. Diz ele que foram destruídos pelo destruidor. Como que a nossa boca fosse uma porta de entrada. Quando nós falamos, uma porta de entrada para a entrada de bênçãos ou para a entrada de situações muito desagradáveis, que muitas pessoas vão chamar de maldições. Eu sei que Jesus ele já fez tudo o que tinha que fazer na cruz. O problema é que quando eu rejeito o que ele fez, o efeito é o mesmo como se ele não tivesse feito. Nós somos afetados quando murmuramos, porque nós rejeitamos a ação dele na cruz, rejeitamos o seu governo, rejeitamos o seu reino. Vamos pensar como que funciona a murmuração. Vamos falar sobre a anatomia da murmuração. A primeira coisa é, nós começamos a nos sentir inquietos aqui na mente. Começamos a resmungar aqui dentro. Nós achamos os motivos pelo qual nós estamos nos sentindo desconfortáveis aqui dentro. E então a gente começa a observar as coisas e descobrir padrões, situações, comportamentos nas pessoas que nos fazem ter base para o questionamento que nós estamos produzindo. E aí a queixa, a insatisfação que antes era velada se torna pública, porque nós abrimos a nossa boca e começamos então a murmurar, fazendo isso contra pessoas, mas na verdade estamos questionando o governo, o reino, a autoridade dos céus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. O antídoto para a murmuração é a gratidão. É neuralmente impossível você ser grato e ser alguém murmurento, alguém que se queixa. Não há como você ser as duas coisas ao mesmo tempo. A gratidão tira o foco do que falta, tira o foco daquilo que está nos trazendo desconforto e traz o foco para aquilo que nós já temos, traz o foco para aquilo que já está acontecendo, traz o foco para aquilo que está na nossa mão. Eu sempre digo, faça o máximo que você puder com os recursos que você tem, mas não gaste um pingo de energia com os recursos que você não tem. Espere que Deus abra as portas. Você pode até desejar esses recursos, você pode até encaminhar-se para eles, mas não adianta você perder tempo tentando realizar coisas com recursos que você não tem. É preciso fazer o que Deus já colocou na sua mão, em vez de ficar se queixando pelo que Ele ainda não colocou. Na verdade, o deserto vence quem reclama, mas quem é grato vence o deserto. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A vida e a morte estão no poder da sua língua. Sabe de uma coisa? Você precisa perceber quando você está inquieto, quando você está insatisfeito. A tendência de, nesses momentos de insatisfação, você abrir a sua boca e colocar a perder tudo é muito grande. Por isso, o meu convite nessa manhã e o convite do Senhor é que você consiga ficar quieto. Fica quieto. Eu tenho uma amiga
que ela falou que quando a gente está com vontade de reclamar, de murmurar, de xingar alguém, a gente deve ir na geladeira, sabe aqueles cubos de gelo? Você pega todos os cubos de gelo que você conseguir enfiar na sua boca e você só pode falar depois que você repetir esse processo pelo menos umas 3 vezes. Ah, meu irmão, se a gente conseguisse ficar quieto, muitos dos nossos problemas seriam minimizados. Do que você tem reclamado mais? Dinheiro, afazeres, ministério, liderança, seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Agora, outra pergunta. Depois de você passar um tempo reclamando e falando o que você quer falar para quem você quer dizer, como fica o seu corpo? Você fica bem ou você fica esgotado? A verdade é que a reclamação não faz mal só para aqueles que estão à nossa volta, faz mal para a gente. Destrói a nossa energia, mina a nossa capacidade de reação. Nós nos sentimos cansados depois de tanto reclamar. Parece que a murmuração evidencia o que está faltando, de tal forma que o nosso corpo sente essa evidência. Por isso eu queria desafiar você a aprender com Tiago. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ah, sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando para a gente 3 coisas que podem mudar o percurso da nossa história. A primeira coisa eu vou chamar de pausa, porque ele fala que todo homem deve ser pronto para ouvir e não pronto para falar. O nosso grande problema é que nós estamos prontos para reclamar, quando na verdade nós deveríamos estar prontos para ouvir, para perceber o ambiente. Talvez aquela pessoa que você está tão irritado está pedindo ajuda e você só consegue ouvir a reclamação dela, a murmuração dela, e em vez de você dar ajuda, você dá mais murmuração. E aí o ciclo venenoso da murmuração toma conta de todo o ambiente. E não há lugar para Deus agir, porque todos estão manipulados pelos seus sentimentos, enganados, engodados e levados, conduzidos pela murmuração. A segunda coisa que ele fala é que nós temos que ser tardios para falar. Nós não podemos ser precipitados. Não saia falando. É muito comum quando algumas pessoas ouvem alguém falando mal do outro, já emitem opiniões baseadas no fato do que eles estão ouvindo. Então é preciso, às vezes, a gente ouvir mais um pouco. Entrando no primeiro ponto, ficar um pouco mais quieto, para depois emitir a opinião. Talvez uma boa pergunta sobre esse tópico é: o que eu vou dizer vai trazer algum benefício ou vai tornar o ambiente mais pesado? E por último ele fala sobre a ação. Tardio para se irar. Eu queria dizer que nós precisamos ser muito lentos, muito tardios na nossa ira. Existem momentos que nós devemos nos posicionar assim, mas isso deve ser o último caso. Aquele momento onde você dá aquele chega para lá em alguns indivíduos, aquele momento onde você coloca as pessoas no lugar. Não é murmuração, mas é um posicionamento que fez parte de um processo onde você primeiro parou para ouvir, muito tardio para ouvir. Devagarzinho, pega as informações. Depois você começa a perguntar: o que eu vou falar? Vai mudar alguma coisa? Vai trazer algum benefício? Para o último, você tomar atitude. Um processo que pode salvar o ambiente em qual você está. Eu queria te chamar para você fazer um jejum de reclamação e de murmuração. Ah, meu irmão, é tempo de nós olharmos para Deus e falar: Senhor, eu acredito no que o Senhor acredita. Então eu não quero falar aquilo que eu estou vendo, mas aquilo que o Senhor está vendo. O que o Senhor está vendo? Talvez o trânsito esteja horrível, por exemplo. Em vez de você falar: nossa, que trânsito horrível, está insuportável esse caminho, você fala: muito obrigado, Senhor, porque eu tenho carro. Muito obrigado porque eu estou no ônibus. Muito obrigado porque eu vou chegar. Muito obrigado porque esse trânsito não vai ficar assim para sempre. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso, apesar das dificuldades, saber
que tudo vai ficar bem. É tempo de novas orações. Orações que não sejam frutos da murmuração, mas orações que sejam fruto da fé. A gente pode falar para Deus e deve falar para Deus o que nos atormenta, levando para Ele toda a nossa ansiedade, falando, orando por tudo. Mas nós devemos também deixar que a murmuração fique como uma insatisfação diante de Deus, mas que ao mesmo tempo a gente venha pedir a Deus: Senhor, me mostra o que você está vendo. Senhor, que aquilo que o Senhor está por fazer seja feito, eu quero ser parte disso. Senhor, conduz o meu pensamento, conduz a minha fala, conduz a maneira como eu me porto diante das dificuldades. Por isso, nessa manhã, eu quero pedir a Deus que Ele nos ajude para, nesse ano de 2026, nos ajude a nos comportar corretamente nos círculos de familiares, nos círculos de amigos, que nós possamos nos comportar corretamente como alguém que tem a gratidão como a arma mais poderosa para atrair a redenção dos céus sobre os ambientes em qual eles estão inseridos. Que Deus te abençoe poderosamente.